Boa noite, meninas. Graças a Deus por mais uma noite podemos estar aqui meditando na palavra de Deus. Vamos juntas unir a nossa fé, pedir para que o Espírito Santo venha nos conduzir em toda essa meditação, em toda essa leitura, ok? Então vamos lá. Senhor querido Deus, pedimos nesse momento, meu Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e falar conosco o mais profundo possível, nos acrescentando aquilo que nos falta, fazendo, meu Pai, com que haja um despertamento dentro da gente a respeito de tudo aquilo que precisamos tirar de dentro de nós, para que possamos nos santificar ainda mais. Que o Senhor venha usar essas palavras, esse texto sagrado, para nos ensinar a esse respeito, para nos falar sobre santificação, para nos falar sobre filiação, sobre paternidade espiritual. Que o Senhor venha, meu Pai, colocar dentro da gente essa certeza de que nós somos tuas e que jamais, meu Pai, nada vai nos tirar da tua presença, nem do teu colo, nem do teu coração. Que o Senhor venha colocar dentro da gente mais de ti, nos dá esse entendimento, nos dá sabedoria. Fala conosco a respeito de toda a tua vontade. Não deixe que essa seja mais uma noite, mas que seja uma noite especial, tanto para mim como para todas as meninas que aqui estão. Que o Senhor venha fazer com que haja um renovo dentro de nós, para com aquelas pessoas que estão assistindo isso, seja em que momento for, que o Senhor venha fazer o renovo, Pai. Faz o renovo e traga a nossa consciência, o desejo cada vez maior de nos santificarmos para o Senhor. Eu te agradeço, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui diante da tua palavra e podermos ter a liberdade de meditar nela, podemos ter a liberdade de trocar ideias a respeito dela, de trocar experiências. Nós sabemos, ó Deus, que em muitos lugares isso já não é mais possível, mas aproveitamos até essa oportunidade para interceder pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Muitas pessoas hoje desejam te conhecer e muitas pessoas estão indo em direção a esses que ainda estão perdidos. Os missionários, os pastores, aqueles que o Senhor enviou ao mundo para buscar as almas perdidas e resgatá-las do inferno. Que o Senhor venha cuidar dessas pessoas, que o Senhor venha protegê-las, faça com que o ministério delas tenha sucesso, êxito, que frutifique. Muitas almas, meu Pai, sejam todos os dias acrescentadas ao teu reino, ainda que o diabo esteja trabalhando juntamente com o seu inferno. A tua igreja aqui permanece e nós estamos buscando fazer o nosso melhor. E se há em nós, meu Pai, uma falta de entendimento a esse respeito, que o Senhor hoje venha nos falar a respeito. E que a gente saia dessa meditação hoje ainda mais consciente do nosso papel e do nosso compromisso com o teu ID. Te agradecemos pela nossa salvação e entregamos esses breves momentos em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá, estamos em Jó, capítulo 27. E Jó vai dar continuidade ao seu discurso, né? Então, ele estava lá dando resposta ao seu amigo Elifaz, ou melhor, Bildade. Ele começou isso no capítulo 26, e o capítulo 27, na verdade, é uma continuidade dessa conversa, né? Desse diálogo que eles estão tendo. Então, vai ser assim. E prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Esse verso 2, quando ele fala, vive Deus e o Todo-Poderoso, é como se ele dissesse assim, olha, eu vou usar o próprio Deus como garantia do que eu estou falando. Ele usa o próprio Deus, né? Assim como Deus vive, assim como ele existe,
e vive, eu não vou falar mentiras. Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Enquanto houver fôlego de vida em mim, enquanto houver o espírito em mim, algumas traduções colocam espírito, espírito até com letra maiúscula, né? O que nos leva até a cogitar se realmente Jó tinha o Espírito Santo. Enfim, a depender da versão. Mas ele está querendo fazer uma referência de que ele vai ser sincero e honesto por toda a sua vida, como de verdade ele tem sido até aqui. Ele vai continuar sendo sincero e honesto, e justamente em nome do Senhor. Ele usa o próprio Deus para garantir, para assegurar a respeito da sua honestidade. E, bom, ele só faz isso porque ele tem ousadia de fé, porque ele sabe quem ele é. E ele vai falar a respeito disso um pouco mais. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, né, até que eu morra, nunca apartarei de mim a minha integridade. Então, é como se ele dissesse: eu não estou preocupado em me justificar para vocês. Lembrando que os amigos de Jó toda hora acusam ele de um pecado diferente. E ele diz: eu não vou me preocupar em me justificar para vocês. Eu realmente não tenho essa necessidade. É aquela história de, logo no começo, ele estava bem reativo com os seus amigos, né? E aquele estava mais parecendo um bate-boca. Então, ao longo desse livro, ao longo dessa conversação, a gente vai perceber que Jó, ele tem mudado o seu tom, mudado o seu discurso, ele tem se tornado mais sábio, quebrantado. E aqui a gente não vai ver ele batendo boca com o amigo. Ele, pelo contrário, ele vai dizer: rapaz, pouco importa o que me interessa a vocês, e eu não estou aqui, o que vocês pensam a meu respeito, e eu não estou aqui realmente para me justificar. Não vou fazer caso disso, né? Longe de mim que eu vos justifique. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. O primeiro a falar a respeito da integridade de Jó foi o próprio Deus. Então, quando ele refere sobre a sua integridade, quando ele se refere sobre o seu bom comportamento, seu bom proceder, ele está ah, reafirmando o que o próprio Deus pensa a respeito dele. O que é bem interessante a gente pensar. Quando nós temos essa consciência de que realmente servimos a Deus, de que realmente estamos obedecendo a Deus, estamos nos submetendo a Deus, nos colocamos como filhas de Deus, filhos de Deus, então ele vai assumir também o caráter de Deus. Ele vai demonstrar, manifestar no seu proceder, no seu comportamento, o caráter de Deus, né? Então, ele não vai deixar de ser íntegro, ele não vai deixar de ser correto, fiel. E vamos atentar para essa palavra de íntegro, integralidade. Dá uma ideia de inteireza, de perfeição, de algo que já está completo, de que não há o que ser acrescido. Entendemos que Jó está continuamente amadurecendo na fé. Entendemos que Jó não conhecia Deus e que ele está, dia após dia, tendo uma noção melhor de quem é Deus. Até o final do livro, ele vai proferir essas palavras, né? Que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele realmente conhece, porque ele o conhece, ele o viu. Então, ele está desenvolvendo esse nível de intimidade com Deus. Ele servia a Deus, mas ele de verdade não conhecia Deus tão bem. E a gente vai perceber ao longo do texto isso, né? Mas ele não se deixa levar, ele não se deixa engodar pela conversa dos seus amigos, que não são quaisquer amigos.
Eles são também homens sábios, mas com pontos de vistas diferentes, certo? Nenhum deles tem, nem Jó, nem os seus amigos, tem a consciência, o conhecimento pleno do que está acontecendo com Jó. Nenhum deles. Porém, a gente vai perceber que eles têm sua sabedoria, um grau de sabedoria, de entendimento, sim. E Jó não se deixa levar por isso. Jó ele continua firme, reconhecendo quem ele é. Íntegro perante Deus, temente a Deus. Essas palavras de Jó aqui demonstram o seu temor a Deus. Ele usa o nome de Deus para falar da sua justiça, para falar da sua integridade, para falar da sua honestidade. Para você fazer algo desse tipo, você realmente tem que estar muito consciente de que você não está desagradando a Deus. Fala, Maiana. A senhora falou, era isso. Jó, ele começa a tomar consciência de quem ele é diante de Deus e que podem falar o que for, mas ele sabe que ele está servindo a Deus e que ele está tendo uma visão. É como se Deus estivesse mostrando para ele a visão que o próprio Deus tem dele. Ainda que ele tenha um certo orgulho, ele está começando a ver quem ele é. E ele está expressando as palavras que o próprio Deus falou para o diabo. O próprio Deus, eu creio que agora seja o próprio Deus, através da boca dele, fazendo ele tomar consciência de quem ele é diante de quem ele o serve. E que o que os outros falam não interfere e nem tira essa certeza quando você está firmado em Deus. Podem falar o que for, você pode acontecer o mesmo que aconteceu com Jó, vai acontecer com você, mas ninguém tira de você a certeza de que Deus é com você. Você pode passar fome, pode passar frio, vai vir doença, vai vir tudo, mas você sabe, eu sirvo a Deus e se está acontecendo, se Ele fez ou Ele permitiu, é por algum motivo, é para meu crescimento, é para me mostrar ou para mostrar para alguém que a pessoa serve a Deus não pelo que Deus faz, mas por quem Deus é, porque Jó ele começa a ver que o importante não era os bens materiais, era o temor que ele tem para que ele tinha para com Deus e que ele fala lá no começo que Deus deu e Deus tomou e ele reafirma agora. Eu não sirvo a Deus pelo que ele me deu, eu sirvo a Deus por quem ele é. Perfeito. Então, Jó é um personagem da Bíblia que eu não acredito que tenha sido fictício. Para mim, ele existiu, Jó existiu. Eu tenho essa convicção de que Jó existiu. E, bom, vocês sabem, que há quem acredite que o livro de Jó é um livro mítico, né? Só para servir de exemplo, é uma grande, imensa parábola. Mas as parábolas normalmente não têm nomes de pessoas, e o livro todo de Jó tem nomes de inúmeras pessoas. Enfim, existiu. E o exemplo dele mostra para a gente o cristão, desde o seu primeiro contato com Deus, o seu primeiro contato com Jesus, e o seu amadurecimento ao longo do tempo. Ele vai percebendo que obedecer não é só fazer, ele vai percebendo que comunhão é muito mais do que serviço, que paternidade divina, filiação divina, não tem nada a ver com adoção, é você realmente nascer de novo, nascer de Deus, ser gerado por Deus. Não é ser adotado por Deus. Não, é você ser gerado por Deus. E ele está participando desse processo. Isso é bem interessante. Então, como eu li aí o verso para vocês aqui, no verso 3, eu estou lendo aqui a versão de Almeida, a que nós normalmente temos lá na nossa igreja, né? Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, ele vai continuar. Esse sopro de Deus, em algumas outras versões, está como espírito com E maiúsculo. E isso aponta para o Espírito Santo. E ele falando aqui como se o Espírito Santo estivesse dentro dele.
Tá? Enquanto o fôlego de Deus estiver em mim, enquanto o Espírito Santo estiver em mim, em outras versões, ele diz que, bom, ele não vai mentir, ele não vai falhar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. Não conhece plenamente? Não, não conhece plenamente, mas ele sabe que é um Deus rigoroso que exige perfeição. Jó corre atrás dessa perfeição. Jó está continuamente correndo atrás dessa perfeição. E eu realmente acredito que ele tinha em si perfeição. Que, como a Ana falou, o próprio Deus falou isso para Satanás a respeito de Jó. Né? Então, ele tinha essa busca. O que, para mim, é um exemplo, é uma motivação de que eu posso alcançar uma perfeição. E eu sei que isso, para muita gente, soa estranho e absurdo. Eu sei que é estranho e absurdo, porque somos homens, pecadores, nascemos do pecado, vivemos no meio do pecado. Ok, ainda temos corpo de carne, que é uma desgrama, tende para o pecado toda hora. Verdade. Mas tem esse sopro de Deus, ou Espírito de Deus, que nos capacita a sermos como Deus, que de fato nos promove uma transformação que pode sim nos levar à perfeição. Então, se Deus falou assim a respeito de Jó, por que não falar assim a respeito de Maiana? Por que não falar assim a respeito de Ana? Por que não falar assim a respeito de Aparecida? Vai depender da busca da Maiana, da Ana, da Aparecida. Vai depender do nível de entrega. Vai depender mais da gente do que, na verdade, de Deus. Uma coisa ele nos deu já, a capacidade de nos tornarmos como ele espera que sejamos. Santos, perfeitos. Fala, Maiana. É quem a gente é que faz a diferença, e a crença, ou a fé e o temor que a gente tem com Deus. Lá no trabalho tem uma pessoa que, com 2 ou 3 semanas, ela começou a me perseguir. E até hoje ela me persegue. E eu simplesmente paro, olho para a cara dela e fico rindo. Eu falei, Fia, se não fosse o Espírito Santo, eu ia te mostrar um lado que você ia ver. Mas eu só oro. E ela já tentou jogar todo mundo na unidade contra mim. Ela falava mal da menina, depois ela foi dizer para a menina que eu falava mal da menina. Sempre que tem alguma reunião, ela quer jogar todas as responsabilidades, assim, coisas que não são da minha alçada para que eu faça. Aí ela fica instigando, xingando. Essa palavra aí. A, Instigando. a coordenadora para jogar mais serviço nas minhas costas. E engraçado, eu não preciso abrir a boca em nenhum momento para me defender. Na minha função tem eu e outro rapaz, e ela quis dizer que eu não ajudava, só que toda vez que o pessoal chega lá, eu tô lá com ele fazendo meu serviço e ainda estava dando conta na no outro departamento que não era meu. E eu calado, e todo mundo falando, eu disse, rapaz, ela tá procurando confusão comigo. Só que ela não vai encontrar esse prazer. Aí tem uma outra pessoa que fala bem assim, eu não sei por que que ela te persegue tanto. Aí depois a própria pessoa disse, é porque você é de Deus. Aí ela começou a perseguir outra pessoa lá. Eu sei que na unidade ninguém mais suporta. É 3 ou 3 pessoas que falam com ela por causa da dependência dela. E teve um dia que eu entrei lá na sala, estava sozinha. Até eu fiquei com dó. Eu falei, meu Deus, só tá faltando um cachorro para lamber a boca dela. Aí ela foi embora, nesse dia ela foi embora cedo porque ninguém deu ousadia. Eu fiquei com dó. Aí a outra pessoa larga de ser besta, ela fica aí falando mal, procurando qualquer motivo para te prejudicar. Eu falei, só que eu não sou ela. E se Deus permitir que alguém acredite ou que ela faça alguma coisa, tudo bem, foi Deus. Eu não posso fazer nada. Ah, não, eu quero justiça. Eu falei, mas quem sou eu para pedir justiça a Deus? Porque na hora que eu peço justiça a Deus, ele vai pesar nós duas na balança. E eu sei que eu não sou fluxo e cheire também. Mas eu não dou lugar. Toda vez que ela tenta fazer alguma coisa, eu não preciso ir lá me defender, porque sempre tem alguém que me defenda. Então, é você se colocar na posição
que já está falando aí, eu não vou me justificar, porque Jó não precisa se justificar para os amigos, porque Deus já o justificou para quem eu não vou conseguir falar essa palavra, quem tá atiçando. A minha dicção tá horrorosa, eu vou ter que falar com a fono lá para ver se ela me dá umas sessões. O próprio Deus já justificou ele. Ele não precisava mais nem abrir a boca para estar falando aquilo. E o diabo, não satisfeito, colocou esses amigos para fazer a mesma coisa. E Jó tá dando a mesma resposta que Deus deu. Eu parei e pensei, hoje eu estava vendo, eu falei, como é que a pessoa diz que é de Deus e fica falando mal dos outros? Aí depois eu falei, é o engano. A pessoa acha que ela é melhor do que o outro só porque os pecados dela são diferentes. Só porque eu tenho mais idade, só porque eu tenho mais condições. Só que a intimidade da pessoa e Deus é algo que só diz respeito a ela e Deus e que ninguém sabe lá no íntimo. Então, Jó aqui ele começa a ver o quão especial ele era para Deus. E é como Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Jó ele tinha todos os motivos para se desviar de Deus, mas mesmo assim ele já teve a fase da negação, do aceitamento, ele já chorou, já se esperneou, já deu os piti dele e agora ele está voltando à realidade, mas de todo jeito ele continua no centro da vontade de Deus. E essa é a perfeição, é você entender que você não é nada, mas você busca melhorar a cada dia mais, porque eu sei que eu não sou perfeita. Essa pessoa, eu fico pensando assim, tem dias que tava nós duas lá, eu não fico só com ela, porque eu tenho vontade de quebrar ela no cacete. Eu já premeditei mil e uma maneiras. Depois eu falei, eu me sujar com isso daí. Foi tão difícil para mim me libertar, para receber o Espírito Santo e perder por causa disso. Não fico. Se tiver só nós duas, eu pego e saio, porque eu sei que ela é venenosa ao ponto de procurar uma confusão e dizer que fui eu que provoquei. Vai ficar a palavra de uma contra a outra, mas ela consegue ser manipuladora ao ponto de fazer todo mundo achar que foi eu. E eu já disse, gente, não se preocupe não, porque no dia que eu disser alguma coisa a ela, eu vou dizer na frente de todo mundo para não ter disse-me-disse. Só que na hora eu olho assim e penso, ah, você é louco, não compensa não, deixa pra lá. É a mesma coisa de Jó, eu não vou me justificar não. E ele nem sabe que Deus é quem já justificou ele. Imagina. Verdade, você está certa. Desvia da aparência do mal. Mas vamos lá, então. Verso 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Então, ele tem consciência do que ele tem praticado, né? Ele se reconhece como justo porque ele praticava justiça. Em inúmeros momentos aqui, a gente vai perceber os amigos dele colocando sobre a vida dele todos os tipos de erros, de falhas, de pecados, tudo que vocês imaginarem. Eles falaram a respeito de Jó. E naqueles momentos, eu tenho certeza que Jó ficava ponderando. Não, você é prostituto. Não, não, prostituto não. Não, você é mentiroso. Não, não, mentiroso também não. Ele, ele ouviu tantas essas coisas, tantas essas acusações, que ele está chegando um momento que ele reconhece, porque isso é doido, eu não sou nada do que eles falam. Não sou nada do que eles dizem. Por quê? Porque ele já ponderou sobre tudo isso. Talvez, antes de toda essa desgraça acontecer com ele, Jó não tivesse parado para pensar nessas coisas. A prática dele condizia com aquilo que Deus espera do ser humano. E talvez isso fosse algo até natural para Jó. Talvez. E ele nunca tivesse para parar o quão complexo era para ele, como homem, ser humano, ser íntegro. E agora, a essa altura do campeonato, com seus amigos sábios, tentando colar nele algum pecado, alguma falha, alguma coisa gritante, grotesca, algo que desagradasse a Deus, quanto eles tentam colocar isso nele, ele vai reconhecendo que isso é doido. Quanto mais eles falam que eu não presto, mais eu tenho consciência que eu não sou nada disso, do que eles falam. Então, a minha justiça me apegarei e não alargarei. Quando a gente percebe que não somos 100% justos,
que não estamos 100% certos, a nossa própria consciência acusa. É 99% que você tem de justiça. Aquele 1% não deixa você abrir a boca e afirmar, eu estou 100%. Não deixa. A não ser que você não tenha o Espírito Santo, e sim um espírito enganador, né? Nós estamos falando de pessoas que são remidas, arrependidas, né? Mudaram de comportamento. A gente sabe, porque nós conhecemos o pecado e também nós conhecemos o que é santificação. Estamos abandonando um, estamos em busca do outro. Todos os dias, esse mesmo exercício. Então, isso nos leva a essa compreensão. Não, isso aí que você está falando, realmente, não, não cabe a mim. Não, isso aí, pô, isso aí ainda cabe a mim. Vou anotar aqui no meu caderninho, é algo que eu tenho que me policiar e me modelar. Hoje de manhã eu estava atendendo uma cliente e aí ela chegou muito ansiosa, lá, inúmeras questões, família, etc. E aí ela mal sentou na cadeira e ela já começou a desabafar. E aí ela falando, não, se não é Deus, eu, não, não, para, a senhora não confia em Deus, né? Não confio, não, não confio, não. Não, eu confio, sim. Aí eu acho que ela ficou zangada. E eu falei assim dela, não, não, não confia. Senão a senhora não estava tão ansiosa. Aí ela parou assim, não, mas eu confio, não, 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 para, tá mentindo para si mesma. A senhora está tão ansiosa porque a senhora está querendo resolver os problemas, é porque a senhora não confia que Deus vai resolver. A senhora está querendo resolver. E a senhora reconhece que a senhora não tem capacidade de resolver, mas também não confia que Deus possa resolver. Porque se a senhora confiasse, a senhora estava em paz, confiando que Ele vai fazer. Ela parou. Não, tá certo. Você tá certo. Ansiedade está no meu caderninho. Eu sei que eu ainda tenho que mudar isso. Achei engraçadinho, por isso que eu usei aqui esse exemplo. Mas é isso, a gente sabe o que nós devemos melhorar, o que não devemos, o que não estamos jamais realmente praticando, né? Jó tinha plena consciência disso, né? Jó estava no nível que ele tinha plena consciência de quem ele era. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Toda a minha vida é muito tempo. É muito tempo. Eu, às vezes, falo com Deus e eu digo, Deus, eu queria voltar no tempo. Por quê? Porque eu sei que ao longo da minha vida eu fiz besteira pra caramba. Coisas que eu me arrependo hoje, eu não gostaria de ter feito. Eu não gosto nem de lembrar que fiz. Tem coisas, graças a Deus, até já esqueci. Mas Jó, ele olha para o seu passado e ele fala com muita segurança: não me reprovará o meu coração, não me condenará o meu coração em toda a minha vida. Não foi à toa que o próprio Deus elogiou tão grandemente Jó. Seja como ímpio o meu inimigo, e como perverso o que se levantar contra mim. Aí parece que ele fica dando um sotaque para os seus amigos. Seja como ímpio o meu inimigo, seja como perverso aquele que se levantar contra mim. Porque essa altura do campeonato, os seus amigos estavam se levantando contra Jó. Eles queriam achar uma resposta. Eles não estavam lá assim de maldade. Concordo com Maiana quando ela fala que o próprio Jó trouxe os amigos dele, ou o próprio diabo trouxe os amigos dele para perto de Jó. Eu até concordo. Às vezes parece que o próprio Satanás trouxe esses homens para ficar do lado dele, para ficar alfinetando e ver se consegue derrubar a fé de Jó, destruir a credibilidade de Jó em si mesmo e em Deus. Então, esses amigos estão lá perturbando, e Jó, cada dia que passa, ele tem consciência de que ele não tem do que, do que ser ah, retaliado. E é por isso que muitas vezes ele ficava indignado com Deus, porque ele entende que o sofrimento dele é injusto.
Se ele estivesse sofrendo e ele entende que o sofrimento dele, quem causou foi Deus, o que está errado, nós sabemos que está errado, mas ele não sabia. Aí ele fica com essa sensação: poxa, eu sou perfeito, cara, eu tenho que fazer tudo para agradar a Deus e Deus me martiriza desse jeito. E quantas não foram as vezes que ele se colocou aqui em comparação com o ímpio? Aqui ele vai fazer uma comparação com o ímpio de novo, mas ele já não está mais se colocando nessa comparação. Ele está fazendo uma referência aos seus amigos, né? Então, seja como o ímpio o meu inimigo. Então, meus amigos, vocês vão se colocar como meus inimigos? Então tá bom que vocês sejam como os ímpios. Aquele que se levantar contra mim, que seja como perverso. Ah, o que que tem o ímpio? O que que tem o perverso, Jó? Bom, aí ele vai começar a explicar. Porque qual será a esperança do hipócrita? Havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma. Qual será a esperança do hipócrita que viveu dentro da sua avareza, que viveu dentro da sua impiedade, que viveu dentro da sua maldade? Qual vai ser a esperança dele quando Deus lhe arrancar a alma? Quando essa pessoa morrer? Qual será a sua esperança? Porque eu estou aqui vivendo essa desgraça em vida. Mas eu tenho esperança que o meu Redentor vive e vai chegar o momento em que eu serei livre dessas desgraças. Mas e para o hipócrita, que pode até não estar sofrendo como eu estou sofrendo? Qual será a sua esperança quando você estiver diante de Deus? O ímpio e o perverso. Nós sabemos que vai para o lago que arde, com fogo e enxofre. Jó tinha consciência de que ele não ia para esse lugar, mas que o ímpio, o perverso, o iníquo, vão para esse lugar. Então ele meio que exorta, né? Talvez ele esteja dando esse sotaque para os seus amigos. Repensem o que vocês estão falando. Por quê? Porque vocês estão tentando contra o ungido de Deus. Fala, Maiana. Mais ou menos esse é o entendimento. Porque o diabo, ainda que o diabo não tenha levado os amigos, eles tenham ido lá na melhor das intenções, e é disso que o inferno está cheio, mas o diabo usa. O diabo usa até quem é de Deus, né? Usou, já temos vários exemplos. Mas aí é como se Jó falasse: vocês estão falando de mim, mas e vocês? O meu mal, quando não tem aquele ditado, quando o meu mal for velho, o seu vai ser novo. Vocês estão falando de mim, estão procurando defeitos, pecados que eu não tenho, mas e vocês? Vocês estão limpos? Porque às vezes a pessoa está mais suja do que pau de galinheiro e se acha no direito de julgar os outros. E é como se Jó dissesse: vocês são meus amigos, conhecem minha vida em parte, mas eu também te conheço. É como se Deus tivesse, é como se Jó tivesse também querendo trazer na memória deles que eles também têm pecados. Jó não vai citar os pecados, que nem eles fazem, mas Jó dá a entender que o seu passado ou o seu presente te condena. Só que a pessoa ela tá tão interessada em querer acusar ou apontar os defeitos do outro para se sentir santos, que esquece que também pratica os mesmos atos, como eu falei. Só porque peca de maneira diferente, se sente mais santo e acha que o outro, porque está numa situação ruim, é digno de ser escrachado, é digno de ser pisoteado. E eles foram lá para levantar. Mas se Jó não começasse a ter essa consciência de quem ele era, Jó ia ficar pior do que o que ele já estava. Ia ser pior do que perder os filhos, perder os bens, perder tudo, porque a mulher já tinha dito lá: amaldiçoa Deus e morre. Para você ver, o diabo usou a mulher e ele deu uma cortada, que era carne da carne dele. Aquela mulher era uma com ele. E a sorte dela é que ele foi quem ficou doente, mas de certa forma ela também foi atingida. Ela também sofreu e padeceu. Aí vem os amigos, os super santos, que, desculpa, que vem para querer apontar os erros e ele começa a ter essa visão. Não, vocês não são melhores do que eu e
ainda são hipócritas ao ponto de querer achar que são melhores, mas eu estou pagando aqui agora. Vocês vão pagar também. Porque a gente tem que ver isso. Não é porque eu não estou padecendo da mesma dor do outro que eu não estou pagando ou vou pagar os meus erros de outra forma. Cada um vai pagar onde mais dói, onde o seu coração tá. E olha que o coração de Jó nem estava pegado nessas coisas, porque a gente vê, ele perdeu tudo. Mas o coração dele estava em Deus e ele reconhece, ainda que de uma forma torta, de que é Deus, Deus não mandou, Deus não quis, Deus apenas permitiu e permitiu porque Deus conhecia Jó o suficiente para saber que o coração dele não estava pegado a filho, marido ou filho, esposa, riqueza e nem a ninguém. Eu acho que é esse coração que a gente tem que ter, apegado a Deus e firmado em Deus. Vou parar porque eu não consigo falar mais, não. Eu falo, eu respiro. Tá mal, né, velho? Vamos lá. Verso 9. Porventura, Deus ouvirá o seu clamor sobrevindo-lhe a tribulação? Eu estava lembrando daquela passagem de João 17, quando Jesus ora. Abre aí, João 17. Abre aí. João capítulo 17, por favor. Todo mundo abriu? Dá um ok aí. Todo mundo abriu? Abriu? Tranquilo? João 17, no verso 6. Ele fala assim: todo o capítulo 17 é uma oração de Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então, Deus pegou determinados homens que não foi escolhidos por Deus, não foram escolhidos por Deus, foram pessoas que Deus achou, porque os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Deus encontrou essas pessoas e olha, Jesus, estou te dando, cuida deles. Pois bem, eles eram teus, tu os deste e guardaram a tua palavra. Essas pessoas guardaram a palavra de Deus. Guardaram a palavra de Deus. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Eles já têm conhecido que tudo que o Senhor me deu, as palavras que o Senhor me deu, as capacidades que o Senhor me deu, a vida que o Senhor me deu nessa terra, tudo veio do Senhor. Eu sou o enviado do Senhor. Eu sou o Messias. Eles me reconhecem como Salvador das suas almas. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, essa palavra aqui é o que Jó está falando também. Deus vai salvar aqueles, Deus vai ouvir o clamor daqueles que são ímpios, iníquos, Deus vai ouvi-los. Jesus não roga por esses. Ah, não, mas Deus veio para todos, Jesus veio para salvar a todos. Verdade. Mas estes guardaram a palavra de Deus? Não, não guardaram. Nem Jesus ora por essas pessoas. Aí a gente vê Jó referindo a mesma coisa. Volta aí para Jó. Volta para Jó. Aí a gente vai ver Jó falando a mesma coisa aqui, verso 9. Porventura, Deus ouvirá o seu clamor. Clamor de quem? Do ímpio, do perverso, do iníquo, como esteja aí na sua versão. Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Oh, Deus vai ouvir o clamor daquele que é justo, daquele que é fiel, daquele que crê, daquele que realmente
tem intenção de obedecer a Deus, de servir a Deus, aí Deus vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. A pessoa vai clamar, Deus vai responder. Mas esse que não guarda a palavra de Deus, que não obedece a Deus, como disse Jesus, nem Jesus orou por eles. Tu acha que Deus vai ouvir? Jó tinha essa consciência. A sabedoria de Jó, o conhecimento de Jó, trazia a ele esse entendimento. Não, essas pessoas não vão ser ouvidas. Deleitar-se-á no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo o tempo? Essas pessoas terão prazer em Deus? Elas poderão dizer, eu sou abençoado? Ou invocará a Deus em todo o tempo? Eles, de fato, vão buscar a Deus, eles, quando tiverem lá seus perrengues, eles vão realmente clamar a Deus. Eles vão clamar confiadamente em Deus. Eles vão ter paz quando eles falarem com Deus, de que Deus os ouviu e já respondeu, ou vai responder? Eles terão esse nível de paz? Ou eles terão ansiedade? Ou eles estarão inseguros? Será que Deus me ouviu? Será que Deus não me ouviu? Será que Deus vai responder? Será que Deus pode fazer? Será que Deus quer fazer? Então, quando você fica com essas dúvidas, você não, lá eles. Quando essas pessoas ficam com essas dúvidas, se Deus vai atender, se elas são merecedoras, se Deus pode, se Deus quer. Quando elas ficam com essas dúvidas, aí entra a ansiedade. Por quê? Porque elas têm certeza de que elas não alcançaram o coração de Deus. Elas têm a certeza. A consciência que acusa. Olha, tu tem que resolver o problema, porque Deus não vai se levantar, não. Deus não vai levantar do trono. Deus não vai dar ordem aos anjos a seu respeito. Quando você confia em Deus, uma oração é a distância entre você e o seu milagre. É a distância entre você e a sua resposta. Uma oração. E você tem paz. Depois da oração, você está tranquilo. A resposta pode não chegar automaticamente, como pode chegar imediatamente, mas você tem a segurança de que seu pai te ouviu, seu Deus te ouviu, e ele vai te atender. Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encontrei, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Vou falar para vocês acerca do poder de Deus, do pesar da mão de Deus. Vou falar para vocês a respeito de Deus. Não vou esconder nada para vocês. Olha só como é que Deus age. Ele vai dizer: Eis que todos vós já o vistes. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Todos vocês já viram a Deus. Por que eles já viram a Deus? Porque eles já viram o poder de Deus, eles já viram a criação de Deus, eles já ouviram falar de Deus. Estamos falando de um tempo, pessoal, em que a palavra de Deus, né, a palavra que Deus falou com Adão, era algo tão fresco que foi passado de geração em geração, chegou nos ouvidos de Jó e seus amigos. Era algo fresco. Aquelas nações, elas faziam fazia pouco tempo que elas tinham recebido a palavra de Deus, não através da palavra escrita, não existia ainda. Isso é depois. Mas já existia a palavra transmitida de forma oral. Aquela história de: vem cá, meus filhos, meus netinhos, noras, primos, vamos sentar aqui em meu redor, meus irmãos, deixa eu falar com vocês o que Deus falou comigo. Deixa eu falar para vocês das histórias de Adão. Deixa eu falar para vocês sobre Enoque. Deixa eu falar para vocês sobre Matusalém e sobre a perseverança de Noé. Deixa eu falar para vocês isso era muito recente para eles. Não era algo absurdo. Então, quando Jó fala, vocês já ouviram? Jó não está falando da boca para fora. Jó está falando de algo que eles experimentaram. Todos ouviram falar de Deus. Todos sabem que a criação foi por causa de Deus. O dilúvio tinha acontecido há pouco tempo. Todos sabiam que quem provocou o dilúvio foi Deus para exterminar a humanidade que tinha se corrompido. Então não era algo absurdo quando ele fala que vocês já viram a Deus. Por que vocês desvanecem
na vossa vaidade, no seu vazio, na sua filosofia vã? Por que que vocês esmurecem? Por que vocês estão se perdendo dentro dos seus pensamentos vagos e vazios, né? Por que que vocês realmente não se apegam a Deus? Por quê? O que acontecia é que os amigos de Jó, eles falavam, eles tinham sabedoria, já falei, eles tinham, mas eles não falavam a verdade. Não porque eles eram mentirosos, mas porque eles não sabiam a verdade. Então, eles falavam a ermo, né? Não, Jó, você roubou, você saqueou, você acabou extorquindo o pobre, você extorquiu a viúva, você explorou o órfão. Eles jogavam assim aleatoriamente coisas vazias, coisas que realmente não tinham fundamentos. Não, você ficava de olho nas mocinhas, você é homem casado, você ficava de olho nas mocinhas. Era mentiroso, rapaz, você é garganteiro, um falador, você parece mais um papagaio. Ah, você é um afrontador, você não tem temor a Deus. Todas essas coisas aqui a gente ouviu e muitas outras coisas mais. E Jó, ele sabia que ele não era nada disso, e ele falava: vocês estão falando coisas vazias, vãs, vaidades. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês conhecem a Deus. Por que vocês estão fazendo isso? Quando Jó defende esse tipo de ideia, vamos nos colocar no lugar de Jó. Jó ele não tem compreensão do que está acontecendo, que foi obra de Satanás. Com permissão de Deus, mas obra de Satanás. Para Jó, ele é tão santo, tão santo, tão santo, que não, o diabo não pode tocar nele. Como a gente vê João falando lá, terceira João, se eu não me engano, né? Não lembro agora. Lá, nas epístolas de João está dizendo, o maligno não toca naquele que é de Deus, naquele que é justo. O maligno, o diabo não toca. O diabo não toca. Então, Jó tinha essa compreensão também. Não estou sofrendo aqui por causa do meu pecado. Não foi o diabo que tocou em mim. Eu não dei ousadia ou autoridade para Satanás tocar em minha vida, ou em minha família, ou em meus bens. Não, isso aqui é obra de Deus. Então, as vaidades, o vazio das palavras dos amigos de Jó, na concepção de Jó, era por isso. Porque vocês falam sem fundamento. Vocês acham que eu estou sofrendo pelo meu pecado, mas eu não estou sofrendo pelo meu pecado, eu estou sofrendo porque Deus quer que isso aconteça comigo. Porque eu estou nas mãos de Deus. Só Deus que pode fazer isso comigo. Só Deus pode tocar na minha vida. E por isso ele insiste em depender de Deus. Até para morrer. Ele queria morrer, mas que Deus matasse ele. Ele não teve a ousadia de pensar, eu vou me matar. Então, ele vai continuar. Por que que vocês desvanecem na vaidade de vocês? Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. E aí ele vai dizer o que vai acontecer com aquilo que ele começou a falar no verso 8. Ou melhor, que ele começa a falar no verso 7, né? O ímpio e o perverso que se colocam contra mim, que se levantam contra o ungido de Deus, que sejam assim. Olha o que vai acontecer com vocês. Eu não vou esconder de vocês como é que trabalha a mão de Deus. Não vou esconder de vocês. Presta atenção. E aí ele vai começar a falar o que acontece com o ímpio e com o perverso. Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, né? É a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, sim, pode ser que seus filhos morram, pode ser que eles se tornem inférteis, mas se eles se multiplicarem, será para a espada. E a sua prole, sua família, sua geração não se fartará de pão. Então, quando ele fala que se os filhos se multiplicarem será para a espada, serão pessoas que viverão em guerra e morrerão em guerra. Sofrerão a morte pela espada. Estarão sempre vivendo uma vida turbulenta. Estarão sempre sem paz. A sua prole não se fartará de pão. Não se fartará, porque não terá pão para comer o suficiente. Viverão com fome. Então, se a gente pensa assim, friamente,
Quando a gente. Vou nem falar isso agora. Vamos deixar para frente. Vamos lá. Verso 15. Os que ficarem dele na morte serão enterrados. Os que ficarem dele na morte serão enterrados. Os que ficarem, os filhos que sobrarem, morrerão, serão enterrados. E as suas viúvas não chorarão. Olha que interessante. Quando ele fala aqui a respeito das viúvas não chorarem, foi aquilo que eu até perguntei lá para vocês, só a Martiane que respondeu. Por que que essas viúvas não chorarão? Será que elas teriam ódio por essas pessoas, né? Pelos seus maridos, pelos seus cônjuges? Será que a vida de casal, a vida de família era tão ruim, tão perturbada, que era melhor que aquele cara morresse logo? Será que porque essas pessoas iam estar tão sofridas e tão amarguradas, tão doídas, que já nem teriam mais lágrimas para chorar? Será que essas pessoas se tornariam tão frias diante do sofrimento que elas se tornariam apáticas? Elas já estariam tão acostumadas à morte, às dores, que uma morte a mais, uma dor a mais, isso não faria diferença na vida delas? Seja qual for o cenário que a gente imaginar, vai ser um cenário de tristeza, de desolação, de desgraça. Lembrando que desgraça é a ausência da graça de Deus. Completa desproteção de Deus. Tá? Estão largados mesmo no mundo, nas mãos do mundo, nas mãos do diabo. Pessoas sem esperança, né? Os que ficarem dele na morte serão enterrados. Suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar roupas como lodo, se ele tiver muita riqueza, muita prata, né? Prata como pó significa que isso vai ser em abundância. Não é porque vai ser prata pulverizada, não, mas é que vai ser na quantidade como se fosse pó, vai ser muita coisa. Se ele acumular muita riqueza em prata, se ele tiver roupa como lodo, né? Tiver muita roupa, né? Vestes, diga-se de passagem, vestes, roupas, nesse tempo, eram artigos de luxo. Você tinha uma roupa para trabalhar, uma roupa para dormir. E às vezes você tinha uma roupa para tudo. Não é que nem a gente, que a gente usa uma roupa de manhã, outra de tarde, outra de noite. E no dia seguinte não repete nenhuma delas. Nós hoje temos uma riqueza infinitamente superior às pessoas medianas dessa época. Não estou citando Jó nesse quadro, porque Jó era riquíssimo, mas falando da maioria das pessoas, das populações. Ter muitas roupas era um sinal de muito prestígio, de muita riqueza, né? Então, ainda que ele seja muito rico, se amontoar prata como pó, se aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém, para o justo as vestirá, e o inocente repartirá prata. Interessante, eu tenho certeza que todo mundo aqui lembrou daquela passagem de Eclesiastes, que vale a pena, inclusive, a gente abrir. Abra em Eclesiastes, capítulo 2. Tenho certeza que você lembrou dessa passagem. Todo mundo já abriu. Então, espera aí que eu vou abrir aqui também. Todo mundo abriu? Aí a gente vai ver aqui no
Eclesiastes 2, versículo 26. Porque ao homem que é bom diante dele, né, diante de Deus, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Essas aqui foram palavras, provavelmente, de Salomão, dos homens mais sábios de toda a humanidade. Então, quando ele cita isso aqui em Eclesiastes, volta aí para Jó, a gente vai ver Jó falando aqui a mesma coisa. O ímpio, o perverso, o iníquo, se amontoar o pó, a prata como pó, se ele tiver roupa a rodo, ele vai acumular isso para dar ao justo e para dar ao inocente, para aquele que está diante de Deus, para aquele que está fazendo a vontade de Deus, né? Então, aquela história de que as bênçãos de Deus te alcançarão, as bênçãos vão correr atrás de você. É isso aqui também que está falando, tá? Então, o ímpio vai se lascar para que você seja beneficiado. Ponto final. E edificará a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. A traça, ela, quando constrói a sua casinha, ela se utiliza, ela não gera em si recursos para construir sua casinha, não, ela destrói algo para construir a sua casinha. Normalmente ela destrói tecidos, fibras, para construir a sua casa. Então, ele está apontando para que o ímpio, acaba construindo a sua casa, não só, e eu penso aqui que não só a casa física, mas também todo o seu lar, às custas de roubo, né? De usar daquilo que, na verdade, não te pertence, de usura. E como guarda que faz a cabana. O guarda que faz a cabana, essa cabana, sua versão pode estar escrita aí um outro termo. Ah, a cabana é não é uma habitação, né? Um lugar, um local feito transitoriamente, para ficar ali alguns dias, para se proteger rapidamente da chuva ou do frio, ficar lá no meio do mato, enquanto aquele guarda está ali de sentinela. Às vezes, quem fazia isso também, os pastores, eles faziam suas cabaninhas ali só para ficar ligeiramente protegidos enquanto eles estavam pastoreando, mas aquilo não era realmente uma habitação, era algo frágil, e depois de um tempo ela se deteriorava, né? Ela se estragava, secava, e aí caía, vinha pó, né? Então, o que ele quer dizer é que o ímpio, o que ele constrói, o que ele faz, é às custas dos outros e não tem em si uma solidez, tá? Não tem em si uma solidez. Rico se deita e não será recolhido. Abre os seus olhos e nada terá. Então, aqui apontando para a ideia do, do fato de que a pessoa, ela pode se deitar rica, ela pode se deitar com abundância e quando despertar, ela pode ter perdido tudo. Bom, isso aconteceu com Jó, né? Perdeu tudo. Então, ele está dizendo, bom, isso pode acontecer também com o ímpio. E o ímpio perder tudo num piscar de olhos. Pavores se apoderarão dele como águas. De noite o arrebata a tempestade. A ideia da tempestade, das águas, nem sempre a gente precisa ver isso como de uma forma denotativa, mas com uma forma conotativa. Em outras palavras, é apenas uma figura de linguagem para apontar a violência, né? Quando fala de tempestade, aponta para a violência, as águas,
violência. Então, pavores se apoderarão dele como águas, né? De uma forma abrupta, violenta, intensa, de uma forma com a qual ele não tem como reagir, ele não consegue se defender, não consegue se proteger, né? De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o, e ele se vai, e varre-o com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, não lhe poupará, irá fugindo da sua mão. Ainda que o ímpio tente fugir das mãos de Deus, que foi essa pergunta aí também que eu coloquei, acho que foi essa pergunta, na verdade, que eu coloquei lá, outra eu pensei em fazer, mas não fiz, né? Como é que o ímpio pode fugir das mãos de Deus? Como é que você pode fugir das mãos de Deus? Ninguém pode fugir das mãos de Deus. Como é que vai fugir do onipotente, onisciente, onipresente? Não tem como, né? Mas ele vai tentar, de alguma forma, se esconder através de mentiras. Não, não fui eu. Não, você entendeu errado. Não, 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 né? Mentiras, vai tentar fugir dos seus atos, das consequências dos seus atos, mas não tem como fugir de Deus. Deus lançará isto sobre ele, né? Essas pragas, vamos dizer assim, essas maldições, e não lhe poupará. Cada um baterá palmas contra ele e assobiará, tirando-o do seu lugar. Então, quando o agir de Deus vier sobre a vida do ímpio, sobre a vida do perverso, as pessoas baterão palmas, aclamarão. Por que que elas farão isso? Porque elas são perfeitas e santas? Não, talvez porque elas já estivessem cansadas de serem exploradas por essas pessoas, pelo ímpio. Talvez elas estivessem sofrendo na mão dessas pessoas. E quando elas perceberem que os seus algozes, né, os seus malfeitores estarão sendo punidos, isso para elas será um deleite, um prazer. E elas estarão lá, ó, batendo palmas. É isso aí, bem feito, caiu. Tá vendo aí, ó, ficou doente, aí tá morrendo, a família está destruída. Então, as pessoas vão ter prazer de ver a desgraça do ímpio, né? Ah, não devemos ter nenhuma satisfação com a desgraça, com a destruição de pessoa alguma. Não devemos ter nenhuma satisfação com isso, obviamente, tá? Mas uma pessoa que não tem esse entendimento, que não entende o próximo como alma, né? Pessoas que são tão ímpias quanto os ímpios, elas se regozijam, elas se alegram quando vem o próximo em desgraça, em caindo. Às vezes a destruição do próximo é muito mais é, regozijante ou motivadora do que a sua própria vitória, né? Tem gente que fica mais feliz com a queda do outro do que com a sua ascensão, sua própria ascensão. Bom, é isso aí, povo lindo, que nós temos para hoje. E, enfim, gostaria de ouvir aí cada um de vocês. Temos aí alguns minutos, né? E poucas pessoas, então acho que dá para todo mundo falar hoje. Dona Ana, começamos com a senhora. Fica aí para a senhora o que a senhora teria a nos acrescentar. Dona Ana dormiu? Não acredito. Não, dormi não. Bom, Para mim, aqui, Maiana mesmo já falou quase tudo aí. Já tinha consciência do caráter dele, e por isso ele não se justificava, ele sabia, mesmo sem entender, a comunhão dele que ele tinha com Deus, né? Com que ele tinha com Deus. Ele não se deixava levar pelos julgamentos e as acusações dos amigos, porque ele não doía, mas ele não ligava, né? Ficava para ele mesmo ali, mas confiando em Deus, um pouco assim, aborrecido com tudo que estava acontecendo com ele, mas confiando em Deus, porque ele sabia que ele não andava fazendo nada errado.
E por isso ele permaneceu sempre confiando e crendo que uma hora ele ia ter a resposta de Deus e todos iriam ver. Perfeito, dona Ana. Eu acho que ele já estava ficando até meio que calejado, né? A senhora falando aí que quando seus amigos falavam a respeito dele, ele já não ligava mais. Antes ele ligava, estourava, né? Ficava lá, aquele bate-boca, a gente percebe que agora já não está mais assim, né? Ele está calejando e ignorando mesmo. Vai chegando um momento em que você vai tendo esse nível de maturidade. Isso é natural, né? Curva de crescimento. Fernanda, algo a acrescentar, Fernanda? Não, eu também percebi que foi dito tudo, né? E como vocês estão falando, às vezes quando a gente tenta se justificar demais, a gente acaba perdendo a razão, né? Quando as pessoas tentam nos atacar, né? E às vezes a pessoa, às vezes não, a pessoa está errada e você vai discutir, vai falar e você acaba se perdendo ali e no final você acaba como errado. E é justamente isso, eu estava falando com meu filho hoje, né? Agora à tarde eu recebi um comunicadozinho do colégio que ele entrou em uma questão com o colega, ele não estava errado, porque o colega pegou o material dele, não queria devolver, e se ele fosse tentar puxar, ia rasgar o módulo dele, mas ele não teve, sabe, domínio da reação dele e ele foi resolver do jeito dele. Ele simplesmente mordeu o colega. Então, ele acabou perdendo a razão, né? Então, às vezes, a gente tem que engolir os tapos, tem que se calar para a gente não acabar perdendo a razão. Esse menino é violento, viu? Você deve ter puxado a mãe, só pode. Dona Cida, É isso. Quando a gente sabe, né, que a gente pratica o que é correto, nada nos incrimina diante de Deus. A gente está andando ali na palavra dele, fazendo as coisas, se desviando do mal, né? Porque Deus disse, seja santo, né? Então, o santo é separado. Então, cada dia mais, Jó sabia que ele não praticava, ainda que as pessoas queiram, os amigos dele, né? Às vezes até como a gente mesmo, né? Tem pessoas que tentam, né, incriminar as outras, né? Até para ver até onde vai, Deus permite até para ver onde vai a nossa fé. Então, assim é Jó. E quando a gente tem a nossa consciência limpa, a gente perante Deus, a gente sabe o que a gente é, né, diante dele. Então, nada suja a nossa consciência, porque se andamos reto, fiel a Deus como Jó era, né? E se desviando do mal, os amigos podem falar o que quiser, não vai achar, vai até querer incriminar, mas dentro da nossa consciência não vai atingir, não vai, porque Jó blasfemou contra Deus. Por mais sofrimento que Jó tivesse tido, né, passado, ele sabia, né, que ele praticava e que ele era reto diante de Deus. Ainda que ele não soubesse que Deus permitiu, mas quem estava fazendo aquilo tudo foi o diabo, né? Ele não tinha consciência disso, mas ele tinha consciência, sim, que ele era reto e fiel a Deus. Isso aí ficou para mim. É o que a gente tem que ser, reto e fiel a Deus. E pode alguém, qualquer pessoa chegar para a gente e, e querer jogar água fria, mas não vai conseguir, porque a nossa consciência é que nos acusa, tanto aqui como eu acho que na eternidade. A nossa consciência é que nos vai condenar e nos vai absolver diante do Todo-Poderoso, né? Porque
Realmente ele só a gente não tem nem como olhar para ele, nem imaginar um pouquinho. Quando a gente começa a imaginar como é Deus, eu acho que a nossa consciência trava, porque ele é tão poderoso, tão majestoso, tão magnífico, tão soberano que jamais a nossa consciência vai até, né? Então a gente tem que praticar as coisas boas, que é para no dia do nosso juízo a nossa própria consciência não nos condenar e sim absolver. Porque se a gente não deve, a gente não teme, né? Aquele ditado, né? Quem não deve, não teme. Ainda que ele seja poderoso, a gente é pecador, a gente faz as coisas erradas, mas a gente procura cada dia mais, né? Ser santo, né? Ser santo é ser separado das coisas erradas, das coisas que vêm, né? Tentando nos atingir. A gente luta com essa carne miserável que a gente tem, mas a gente vai conseguir até o dia que ele nos chamar e até aquele dia que a gente for, né? É o que fica para mim. E esse primeiro amor não pode morrer, porque o nosso amor está voltando para nos buscar. Bonita, é. Dona Cida, como sempre, até poética, né? Dona Cida lembrou aí, né, que a nossa consciência nos condena ou nos justifica, né? E aí eu lembrei de uma discussão que debate, né, que tive algum tempo atrás com um servo de Deus, onde ele dizia: não, quando a gente for para o céu, ninguém vai lembrar mais de ninguém. Rapaz, se a nossa consciência, que vai estar colocada diante de Deus, para que a gente reconheça nossos erros e acertos, como é que a gente vai perder nossa memória? Como é que a gente vai perder nossa consciência? Como é que a gente vai esquecer quem somos, quem fomos? Como é que vamos esquecer nossa passagem aqui nessa terra, amigos, amores, desamores, desafetos? Não faz nenhum sentido, porque justamente a nossa consciência vai ter que ser apresentada diante de Cristo, no tribunal de Cristo, diante de Deus no grande, no juízo final, né? Enfim. Fala aí, dona Graziela, dona Ivone também, se quiser acrescentar. Boa noite, dona Aline. Minha mãe já foi, já. Já embarcou, né? Tá dormindo. Já foi. É, então, eu tive uma outra visão aqui sobre a palavra, né, que fala muito sobre o ímpio, né, que ele deposita muito, né, a sua confiança nos bens, nas coisas desse mundo, né, e teoricamente aqui falando, assim, resumidamente falando, é como um vento, né, que leva, ele se vai e tudo passa. E nós temos que vigiar, né? Porque, assim, no mundo que a gente vive é muito comum a gente querer correr atrás das coisas, né? A gente às vezes querer estudar, querer mais, né? Quer prosperar, quer isso, quer aquilo. Mas a gente tem que vigiar para o nosso coração não se desvair por essas coisas, né? Às vezes dentro da igreja mesmo. A gente não pode deixar, não pode permitir que a gente se iluda com as coisas desse mundo, porque isso tudo aqui vai passar. O que que é mais importante? O nosso tesouro é a nossa salvação, é a nossa alma. E isso tem que estar acima de tudo, né? A gente não pode perder a visão da nossa salvação, porque se a gente não vigiar, a gente muitas das vezes age como um ímpio, né? A gente às vezes assim quer confiar na força do nosso braço, a gente quer confiar ali naquilo que a gente está vendo, no que a gente está fazendo, e muitas das vezes a gente esquece de usar a nossa fé, né? Deus ele permite que a gente passe por situações que a gente precisa usar a nossa fé, não tem o que fazer, né? Às vezes eu me pego, às vezes no trabalho ali, eu agindo ali com a força do meu braço. Eu paro de fazer o que eu estou fazendo e falo, peraí, meu Deus, senta aqui, me ajuda. Me ajuda aqui a fazer isso aqui. Às vezes é um relatório que eu tenho que fazer, sabe? Meu chefe pede pra mim e eu falo, não, peraí. Meu Deus, o que que eu tenho que fazer aqui? Entende? Então, eu acho que o segredo é assim, a gente manter essa comunhão com Deus, né? Igual a gente ouviu quem estava na reunião dos obreiros, né? Pois estou falando, a gente tem que orar sem cessar,
Não é que a gente tem que ficar dobrando o joelho e orando todo momento, mas é essa intimidade que a gente tem que desenvolver com Deus dia após dia, momento após momento. É isso que vai fazer com que a gente permaneça aí até o fim, porque a gente não sabe a hora que Jesus vai voltar. Então, realmente, a gente precisa manter essa intimidade com Deus no nosso dia a dia. É isso. Perfeito, povo lindo. Então, isso aí deu para aproveitar bastante coisa aí do João 27. Próximo capítulo a gente vai ver mais a respeito. E por hoje, vamos encerrar por aqui. Eu vou fazer a oração final, tá bom? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma vez estarmos diante da tua presença e podemos compartilhar, meu Pai, de tanta riqueza que é a sabedoria do Senhor. Que tudo que foi dito hoje, meu Pai, venha nos acrescentar, nos fazer maduras na fé, que nada venha nos roubar todo esse tesouro que o Senhor nos deu hoje. Nada venha nos tirar do coração, da mente, da nossa alma, as preciosidades do Senhor. Que isso venha a estar dentro de nós e que sejamos capazes de compartilhar o máximo possível com muitas outras pessoas. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está às portas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor conta conosco para arrebanhar almas para o teu reino. Então, que a sabedoria que o Senhor tem nos dado, nós tenhamos sabedoria para passar adiante e convencer as pessoas ou tentar levá-las ao entendimento de que só o Senhor, só no Senhor, é que podemos encontrar a nossa salvação, a paz que realmente precisamos, a alegria que verdadeiramente nos preenche sem a necessidade dos vícios do mundo, de mentiras, sem as necessidades do brilho do mundo. Que o Senhor venha nos ensinar a compartilhar com as pessoas que estão perdidas, que o Senhor nos dê a sabedoria de falar ao coração delas, que o Senhor coloque em nossos lábios a unção necessária para que possamos nos multiplicar, que possamos frutificar para o teu reino. Entregamos essa meditação em tuas santas mãos e te pedimos, abençoa a nossa próxima meditação. Nos fortaleça cada dia mais e nos prepara, meu Pai, para tudo e qualquer coisa. E que jamais a gente venha cair, jamais a gente venha olhar para trás, jamais a gente venha tirar a mão do arado. Eis-nos aqui, conta conosco, usa-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então é isso aí. Deus abençoe todas vocês, todas nós. Até a próxima. Tchau, tchau.